Imagine um país onde uma única pessoa ou grupo tomasse todas as decisões. Isso seria justo? Provavelmente não. A concentração de poder em uma única entidade pode levar a abusos, corrupção e falta de representatividade. É por isso que o Brasil adotou o sistema de 3 poderes, inspirado em modelos democráticos ao redor do mundo. O sistema de 3 poderes é composto pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um desses poderes tem funções e responsabilidades distintas, mas complementares. O Executivo é responsável por implementar e administrar as leis. O Legislativo cria e modifica as leis. E o Judiciário interpreta e aplica as leis. Esse sistema garante que o poder seja dividido, evitando abusos e protegendo a democracia. A separação dos poderes é essencial para manter o equilíbrio e a justiça na sociedade. Cada poder atua como um contrapeso para os outros, garantindo que nenhum deles se torne dominante. Nenhum poder está acima do outro, e cada um tem um papel fundamental na condução do país. O Executivo, liderado pelo presidente, administra o governo e implementa políticas públicas. O Legislativo, composto pelo Congresso Nacional, debate e aprova leis que refletem a vontade do povo. O Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal no topo, assegura que as leis sejam justas e aplicadas corretamente. Essa divisão garante que as decisões sejam tomadas de forma equilibrada, considerando diferentes perspectivas e interesses. A interação entre os 3 poderes promove um ambiente de diálogo e negociação essencial para a democracia. Além disso, permite que a sociedade participe ativamente do processo político, seja através de eleições, manifestações ou debates públicos. Em resumo, os 3 poderes são como os pilares de uma casa, sustentando a estrutura da nação e garantindo a justiça e o bem-estar de todos os cidadãos. Sem essa divisão, a democracia estaria em risco e os direitos dos cidadãos poderiam ser facilmente violados. Portanto, é crucial entender e valorizar a importância dos 3 poderes para a manutenção de uma sociedade justa e democrática. A ideia de separar os poderes não é nova. No século XVIII, um pensador francês chamado Montesquieu já defendia essa divisão. Ele acreditava que concentrar todo o poder em uma única pessoa ou instituição era perigoso e poderia levar à tirania. Montesquieu propôs a divisão em 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa ideia influenciou diversos países, incluindo o Brasil, que a incorporou em sua Constituição. O poder executivo é o responsável por governar o país, colocar em prática as leis e administrar os recursos públicos. No Brasil, o presidente da República é o chefe do poder executivo, eleito pelo povo para um mandato de 4 anos. Cabe ao presidente nomear ministros, comandar as Forças Armadas, propor leis e garantir o bem-estar da população. Em resumo, o poder executivo é como o maestro de uma orquestra, conduzindo as ações do governo e buscando o desenvolvimento do país. Além do presidente, o poder executivo é composto por diversos órgãos e instituições. Ministérios, como o da Saúde, Educação e Economia, são responsáveis por áreas específicas da administração pública. Governadores e prefeitos também fazem parte do poder executivo, atuando em seus respectivos estados e municípios. Juntos, esses líderes e instituições trabalham para garantir o bom funcionamento do país e atender às necessidades da população. O poder legislativo. Criando as leis. Se o poder executivo governa, quem cria as leis que ele deve seguir? Essa é a função do poder legislativo, que no Brasil é representado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Juntas, essas instituições têm a responsabilidade de criar, debater
e aprovar leis que impactam a vida de todos os brasileiros. No Brasil, o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, representa o povo na criação de leis. Os deputados e senadores são eleitos para defender os interesses da população e propor medidas que melhorem a vida dos cidadãos. Os deputados e senadores são eleitos para defender os interesses da população e propor medidas que melhorem a vida dos cidadãos. Eles discutem e votam propostas de leis, que podem ser apresentadas por qualquer um dos membros do Congresso. O processo de criação de uma lei é como uma longa jornada, com debates, votações e muita discussão para garantir que a lei seja justa e beneficie a todos. Cada proposta passa por várias etapas, incluindo comissões e plenários, onde é analisada e aperfeiçoada. As comissões temáticas são essenciais nesse processo, pois é nelas que os projetos de lei são discutidos em detalhes. Relatores são designados para estudar as propostas e apresentar pareceres, que são debatidos e votados pelos membros da comissão. Após passar pelas comissões, o projeto de lei segue para o plenário, onde todos os deputados ou senadores votam. Se aprovado, o projeto segue para a outra casa do Congresso, onde o processo se repete. Finalmente, se aprovado por ambas as casas, o projeto é enviado ao presidente da República para sanção ou veto. Deputados e senadores. Os representantes do povo. Os deputados federais e senadores são os nossos representantes no Congresso Nacional. Os deputados são eleitos para representar o povo de cada estado, enquanto os senadores representam os estados como um todo. Eles têm o poder de propor, discutir, alterar e votar leis que afetam a vida de todos os brasileiros. É fundamental que a população acompanhe o trabalho dos seus representantes, participando de debates, enviando sugestões e cobrando ações que beneficiem o país. O Poder Judiciário garantindo a justiça. Imagine que alguém não esteja cumprindo a lei ou que haja um conflito entre duas partes. Quem resolve essa situação? É aí que entra o Poder Judiciário. Composto por juízes e tribunais, o Judiciário é responsável por interpretar as leis, julgar conflitos e garantir que a justiça seja feita. Seja um crime, uma disputa comercial ou uma questão familiar, o Judiciário atua como um árbitro imparcial, buscando soluções justas e garantindo o cumprimento da lei. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. No topo do Poder Judiciário está o Supremo Tribunal Federal, STF, a corte mais alta do país. Composto por 11 ministros, o STF é o guardião da Constituição, a lei máxima do Brasil. Cabe ao STF julgar casos de grande relevância nacional, garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e zelar pela harmonia entre os três poderes. Suas decisões têm um impacto profundo na vida do país e na interpretação das leis. A harmonia entre os poderes, um equilíbrio essencial. Os três poderes, embora independentes, não funcionam isoladamente. Eles são como engrenagens de uma máquina complexa, onde cada peça tem um papel crucial. Eles interagem e se controlam mutuamente, garantindo o equilíbrio e a harmonia do sistema. Sem essa interação, o sistema poderia facilmente se desestabilizar. O Poder Legislativo cria as leis, representando a vontade do povo e respondendo às necessidades da sociedade. O Executivo as coloca em prática, transformando essas leis em ações concretas que afetam o dia a dia dos cidadãos. E o Judiciário garante que sejam cumpridas, interpretando as leis e assegurando que todos sigam as regras estabelecidas. Essa interação constante evita abusos de poder e garante que o país seja governado de forma justa e democrática. Sem essa vigilância mútua, o risco de tirania e corrupção aumentaria. Em resumo, a harmonia entre os três poderes é fundamental para a estabilidade, o desenvolvimento e a justiça social no Brasil.
É essa harmonia que permite ao país avançar, garantindo que os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados e promovendo um futuro mais próspero para todos.